Bom dia. Hoje nós vamos começar a nossa aula de história. Vamos aguardar ver se aparece mais alguém. Então, nós vamos começar de onde nós paramos. Alguém lembra de onde nós paramos? Bom, na última aula eu tinha falado para vocês a respeito do fim da República Café com Leite, né? E a gente começaria hoje, então, no governo Vargas, né? Esse primeiro momento do governo Vargas ele é chamado de governo provisório. Governo provisório porque os militares, o movimento tenentista, né, havia dado apoio ao Getúlio Vargas e ele acabou adentrando ao governo de uma forma meio que imposta, né? Alguns chamam de Revolução de 1930, outros chamam de golpe de 1930. Na verdade, como não houve eleição, a gente pode ter isso caracterizado como um golpe, né? Porque, na verdade, devido àquela maracutaia que aconteceu ali na eleição de São Paulo, né? Que com certeza havia tido fraude, mas isso não significa que não deveria haver novas eleições e tudo mais. E estava acontecendo um momento assim, um momento muito moralizador, né, no Brasil, né, por causa do movimento tenentista. Acontece então que o nosso amigo Getúlio Vargas adentra o poder e ele começa então a fazer algumas reformas, atender alguns daqueles anseios que que era a ponta da lança da campanha dele, né? Que era a moralização, que não podia haver mais fraude, que tinha que acabar com aquela política café com leite, né? Casando com todo aquele movimento que estava acontecendo na época, que era o movimento tenentista. Para que a gente tenha uma melhor noção disso daí, eu postei para vocês um texto, também deixei ele disponível. Vamos dar uma olhada aqui, aqui no meu blog. Lá no meu blog a gente vai conseguir ter acesso a esse texto. Como vocês podem ver aqui, esse texto está disponível. Nós temos a aula correspondente do nono ano lá do CMSP. E se a gente for dar uma olhada nessa aula depois, a gente vai ver que está falando disso. Colocando aqui, ó, a Era Vargas foi um período de 1930, após a Revolução, e finalizado em 1945, com a deposição do Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder teve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após um movimento que depôs o Washington Luiz da presidência. Até aí, todo mundo tem entendimento. Eu queria ver com vocês esse mapa mental aqui. Como que Vargas subiu ao poder, né? Como que o Getúlio Vargas conseguiu ascender ao poder, já que ele tinha perdido a eleição? Tá aqui, ó. A subida de Vargas aconteceu após a Revolução de 1930, tá? Que destituiu Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes, que era o candidato paulista. Foi apoiada por dissidências oligárquicas. O que é essas dissidências? Barões do café que não apoiavam essa política, estavam descontentes com aquela política café com leite. Esses que estavam descontentes acabaram apoiando. Eles tinham também o apoio do movimento tenentista, que depois vai formar a chamada Aliança Liberal. Uma das coisas que a gente vai entrar agora, sabe, bem firme, para entender bem a Era Vargas e por que ele foi tão popular, está aqui. É a chamada política trabalhista. O Getúlio Vargas, ele fez de tudo para tentar regulamentar.
ele era um presidente voltado assim para a industrialização do Brasil, tá? Então a gente pode ver aqui que ele tomou algumas medidas para que isso acontecesse. Teve a criação do Ministério do Trabalho, porque até então, gente, as pessoas trabalhavam, mas elas não tinham garantias nenhuma. Por exemplo, você podia trabalhar o mês inteiro, chega lá no fim do mês, seu patrão falava, eu acho que você não trabalhou bem, então eu não vou te pagar. E você não teria para quem recorrer. Então, foi criado, né, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, foi criado também órgãos fiscalizadores da eleição, né, a concessão de direitos, sindicatos sob controle do governo e perseguição aos movimentos trabalhistas, né, de greve, grevistas, sindicatos não regularizados ou alinhados com o governo, tá? Vamos falar agora a respeito dessa chamada, desse momento da criação desses órgãos que vai proteger o trabalhador. E nesse sentido dele estar protegendo o trabalhador, protegendo a população, desde que seguisse o caminho que ele tinha colocado, né? Essas pessoas, elas tinham, no Getúlio, como se diz assim, ele era chamado pai dos pobres. Pai dos pobres porque até então não existia nenhuma segurança ao trabalhador, tá? Então, o que acontece? Vindo muitas pessoas migrantes para o Brasil estava começando aquele período onde ia acabar aquela política, aquele coronelismo, aquele voto do cabresto, e partindo para um momento liberal no Brasil. Tanto é esse movimento liberal que o Vargas achou que a Constituição anterior ela era liberal demais até, tá? Isso é o que vai causar, por exemplo, um pouco mais para frente, a chamada Revolução de 1932. O que é essa Revolução de 1932, gente? Veja só. O Getúlio Vargas, uma vez que ele assumiu o poder, ele começou a colocar em cada lugar, ele começou a colocar um chamado interventor. Começou a colocar um chamado interventor. Esse interventor, ele tinha qual função? Ele tinha a função de substituir o governador que havia sido eleito. E esse governador que havia sido eleito, ele nem sempre era alinhado àquilo que o Getúlio Vargas queria. Então, o que acontece, então? Getúlio Vargas, ele começa, então, a intervir nos estados. E um desses estados que ele interviu, qual que era? São Paulo. Em São Paulo, então, não se viu muito confortável em ver, naquele momento, um interventor comandando o Estado. Quer dizer, não era uma pessoa eleita e nem sempre alinhado àquela chamada oligarquia paulista, né? Ao Partido Republicano Paulista. Então, isso tudo veio culminar na chamada Revolução de 1932. Se a gente for analisar bem, teve até uma novelinha um tempo atrás, Éramos Seis, estava passando esse período, né, 1932, porque, na verdade, o que eles queriam era uma constituição. Foi chamada de movimento constitucionalista, né? Até ele tem, assim, o seu... colocado o bloco na rua, né? Eles vão para a briga nesse momento, quando 4 estudantes, na verdade 5 e 1 acabou não entrando nesse movimento, né? Morreu, foram feridos e morreram, né? Durante uma manifestação contra o governo.
Então, esse movimento ficou conhecido como MMDC, né? Que é a inicial do nome dos estudantes que participaram desse movimento. E esse movimento ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, começou a ganhar apoio, não só do povo, mas também da elite paulista, o que fez com que São Paulo se rebelasse contra o governo central. E foram aí 2, 3 meses de batalha, guerra, né, entre Minas, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. As tropas federais cercaram São Paulo e São Paulo não conseguiu resistir, acabou tendo que ceder ao governo central, que era de Getúlio Vargas. Então, o que acontece? Nesse período, é colocado, sim, um interventor em São Paulo, tá? Mas esse interventor, ele não é tão enfático em fazer as coisas que o nosso amigo Getúlio Vargas queria. Então, ele foi possível viver. Em contrapartida, São Paulo conseguiu impor a criação de uma nova Constituição, tá? Então, na verdade, o que São Paulo queria era poder eleger o seu candidato a governador, né? Acabar com esse negócio de interventor. E São Paulo conseguiu. Em 1934, é feita, então, uma nova Constituição. Essa nova Constituição, a gente vai ver aqui, vamos ver novamente no meu texto, que está lá também disponível para vocês, tá? Vamos ver aqui na guia, dessa nova guia, que é a guia do meu blog. Se a gente for lá, Revolução Constitucionalista, está aqui, ó. Reação da oligarquia paulista, os fazendeiros paulistas, né, reagiram nesse primeiro momento da posse do Getúlio Vargas. Os paulistas reivindicavam uma nova Constituição e nomeação de um interventor que pelo menos fosse paulista, né? Tinha pessoal do Rio de Janeiro, da Paraíba, de todo lugar que interferia nos outros estados, mas São Paulo queria um interventor paulista que tivesse mais a ver com o momento que São Paulo vivia. Sendo dessa forma, os paulistas organizaram um exército, né, que está aqui com mais ou menos 200 mil homens, né, e declararam guerra ao governo, né. Renderam-se, né, pouco tempo depois, ó. Começou em 9/7 e acabou 1/10. É aquilo que eu falei, quase que uns 3 meses. Uma nova Constituição foi reformulada, né, foi promulgada no Brasil em 1934, e o fim do governo provisório. Agora, nessa Constituição, olha só, que sacada do nosso amigo GG, né, o Getúlio Vargas. O que ele fez? Eu vou até olhar direitinho aqui para a gente se ver, tá? Ver um pouco maior. O que o nosso amigo Getúlio Vargas fez? Olha só o que ele fez. Ele, o nosso amigo Getúlio Vargas, ele fez o seguinte, na Constituição ele disse o seguinte, ó, se trata de um governo provisório, ao final desse governo provisório vai ter eleição. Só que essa eleição não vai ser de forma direta. Quer dizer, os governadores, os deputados, os políticos iam se reunir e indicar, através de eleição, quem que ia ser o próximo presidente do Brasil. Adivinha quem foi eleito novo presidente do Brasil ao término desse mandato? Exatamente. Getúlio Vargas. Aí, então, começa o governo, né, o chamado período constitucional. Getúlio Vargas toma o poder, tá? Toma o poder, agora de forma legal, porque ele havia sido votado, não tinha como ser contestado, né? Ele acaba assumindo, então, a presidência do Brasil, só que nessa hora, através de uma eleição indireta,
mais eleição. Só a próxima eleição é que seria, então, o voto secreto, o voto um detalhe, gente, um detalhe que a gente pode chamar muita atenção nisso daí. O voto feminino. O voto feminino, a partir desse momento, ele começa, então, a ter validade, né? A mulherada, nossa, imagina se não apoiou o Getúlio Vargas, né? Lembra aquilo que eu falei? Era um governo populista, né? Ele ia muito atrás do povo, buscava aquilo que o povo, os anseios do povo e procurava colocar, né? Enquanto a gente tem alguns governos chamados de fascistas, né? A gente tem aqui no Brasil uma coisa muito próxima disso. Aí nós vamos, ao longo dessas aulas, a gente vai ver. A gente tem um governo aqui chamado um governo populista, tá? Que, digamos assim, tem muitas características daquilo que a gente conhece como o chamado fascismo, tá bom? Se a gente voltar novamente aqui no texto, e hoje eu vou apresentar o texto para vocês, que eu pedi para vocês lerem isso daí, depois eu vou vou colocar uma partezinha do vídeo que eu queria que vocês vissem aqui. Também está colocado novos exercícios essa semana, então procurar ver se consegue ler isso daí para acompanhar a aulinha, para ficar um pouco mais tranquilo a gente conseguir andar, né? Política. O que mudou na política, gente? Que existia antes aquela política café com leite, Minas e São Paulo. E agora, com a era Vargas, nesse primeiro momento, né, que é o chamado governo provisório, o que mudou na política? Olha lá. Promoveu centralização do poder. Aquilo que antes, em determinadas regiões, tá, você tinha o coronel mandando, agora você não tem mais esse coronel mandando. Quem está mandando ali ou é um interventor, ou então alguém muito alinhado ao Getúlio Vargas, né? Então, os regionalismos, né, o poder regional, ele é dizimado, ele acaba o poder regional, né, o poder dos coronéis, o poder do barão. Agora, o poder é de um só. Quem? De Getúlio Vargas. É aquele negócio do fascismo, né? Ou você está comigo, ou então a gente vai atrás de você e elimina você. Bom, aqui, e dissolveu o Congresso, tá? Quer dizer, aquele Congresso que existia antes deixou de existir quando ele assumiu o governo e ele começou a mandar interventores, tá? E ele substituiu esses antigos governadores por interventores. Na economia, a valorização do café como solução imediata da crise, quer dizer, ele tentou aumentar o preço do café, porque até então o Brasil era um grande cafezal, aquele cafezal a perder de vista, tá? E agora é o momento que ele começa a usar desse artifício para tentar equilibrar a economia. Ele tem aqui, ó, a criação do Departamento Nacional do Café, compra e queima de sacas de café. Por que isso? Bom, tem um momento dessa história que a gente vai demandar uma aula específica para isso, tá? O Brasil, em 1929 e 1930, por exemplo, ele acaba assumindo o governo, mas em 1929 acaba acontecendo um negócio que é mundial, tá? O que é isso? A chamada crise, né, da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores. Isso daí demanda uma aula especial, tá? Isso a gente vai preparar isso. Mas, a grosso modo, imagine assim que o preço do café caiu. Uma saca que custaria R$60, por exemplo, hoje, ela passou a custar R$10. Quer dizer, aquilo que você planta, ensaca, colhe, ensaca e vai vender, você tem um gasto de R$15 e vai ter que vender a saca de café por 10. Qual é a única maneira de você conseguir recompor o preço? É fácil. Você pega, então, e tira esse produto do mercado. Então, o nosso amigo Getúlio Vargas começou a pegar todo esse café, pagar para os cafeicultores e mandar queimar. Para quê?
para não ter em excesso esse produto no mercado. É aquele negócio da oferta e procura. Se tem muita procura, mas não tem o produto tende a aumentar o valor, o preço dele, né? Ele usou dessa política para tentar estabilizar o Brasil. Deu certo? Não muito, gente. Quando a gente for falar dessa crise de 29, vocês vão ver a lástima que foi esse período. E daí aqui a gente tem características do governo Vargas, ó. Centralização no poder, política trabalhista, propaganda política, capacidade, né, de negociação política, né? O que eu quero dizer quando a gente fala assim dessa capacidade de negociação política, né? Que o Vargas ele passou a ser digamos assim, o senhor, né? Ele mandava em tudo, ele centralizava o poder, e pior que ele tinha apoio tanto da população, dos setores produtivos e também do exército, né? Então ele tinha uma boa capacidade de negociação, né? E aqui fala que não surgiu do nada, né? Mas foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando as oligarquias dissidentes, aquelas pessoas que não concordavam com aquela política café com leite, né, e tenentistas, estavam apoiando, né, quem? Ele. E isso foi o que levou ele ao poder, tá? Se a gente ver aqui um pouco mais para baixo, a gente vê, ó, a postura de Vargas do poder no Brasil durante esse período pode ser também relacionada ao populismo, é aquilo que eu falei para vocês, é o fascismo, mas aqui no Brasil ganhou outro nome chamado populismo, tá? E o que vem a ser esse tal de populismo, né? Ó, relação direta e não institucionalizada com as massas. Ou seja, ele era um homem dado às massas. Se você olha fotos do Getúlio Vargas, ele está sempre no meio do povo, né? Só não usava máscara também, mas estava sempre no meio do povo, o povo via nele um líder, né? E ele sempre trabalhou, né? Ele defendia essa união da massa, um bloco único, um trabalhador unido, né? A liderança dele era baseada realmente no carisma. Era uma pessoa que falava e ele era ouvido pela massa, né? Ele era tido assim como a resolução dos problemas, tá? E a gente tem nesse período um sistema partidário frágil, né? Os partidos não têm aquela força, não têm aquela representatividade, né? Acaba o Brasil caminhando esse período como um partido único. A gente vai ver mais para frente surgindo o Partido Liberal, né? Totalmente alinhado àquele momento político que existia, que era do fascismo, né, na Europa, né, o Estado forte, né, a figura do presidente como o centralizador, ou aquele cara que é forte, capaz de unir o país, né, e isso daí não era só no Brasil, isso era mundial na época, né? A gente tem, então, criado a ALN, né, Aliança Liberal, né, e também surge outros movimentos que existiam nessa época. Por exemplo, o Partido Comunista, né, o partido que estava bem alinhado àquilo que se pregava muito nas revoluções socialistas que aconteceram no período anterior aí, próximo, que a gente vai estudar também, que é a chamada Revolução Russa. Tá? Então, nesse momento, se tem duas grandes ideologias. Né? Você tem a ideologia liberal e a ideologia socialista, capitalista. Né? Você tem Estados Unidos e você tem União Soviética. Vargas se alinha aos liberais que são alinhados aos Estados Unidos. Veja bem, ó, ele sempre cercado de generais, né? Ó, Vargas e militares alinhados em foto, né? Tirada quando a Revolução de 30 estava em curso, que é justamente aquela revolta que aconteceu em São Paulo. Tá? Aqui embaixo a gente tem o vídeo desse professor,
É muito interessante. É o resumo da Era Vargas. Eu aconselho vocês a assistirem ao Vargas, sempre no meio do povão, tá? A gente vai voltar daqui a pouco para assistir aquele filme. Aquele videozinho ali. É curto também, tá? 1934 a 37, depois é o chamado governo constitucional. O Vargas, então, nessa primeira eleição, ele não foi eleito, tá? Ele não foi eleito, não com um voto direto, né? Mas ele foi eleito com um voto indireto. E de 34 a 37, que é essa nova eleição, esse novo período que ele está lá, né, na fase constitucional, que é chamada fase constitucional, o governo Vargas, em teoria, estenderia-se até 1938, de 34 a 38, é 4 anos de mandato, e isso estava previsto também na Constituição, tá? Agora veja só um detalhe. Na fase constitucional, o governo Vargas, em teoria, estenderia-se até 38, pois o presidente não poderia concorrer à eleição sem direito de se reeleger. 38, né? Deveria acabar, gente, o mandato do Getúlio Vargas. No entanto, a política brasileira, como um todo, né? O próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização, né? Aquele poder centralizador, sem muita democracia, é aquilo que eu quero, o que eu quero é o que o povo quer, e o povo também assim entendia. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização no país, como a gente tem hoje, né? Esquerda contra a direita, naquele momento também se radicalizou. E surgiu movimentos. O primeiro é a ação integralista, né? Bem alinhada àquele pensamento fascista, né? Eles tinham cumprimentos parecidos com o do nazismo, né? Eles estendiam a mão e falavam Anauê, Anauê. Na Alemanha eles falavam Heil Hitler. E esse momento é um momento que está, sabe, está em ebulição o que está acontecendo aí. E surge no Brasil um movimento bem parecido com esse, a Ação Integralista Brasileira, né? A Ação Integralista Brasileira, a AIB, um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo, em 1932, né, com aquele movimento de moralização e tal, né? E quem estava à frente dele era um senhor chamado Plínio Salgado. Esse grupo possui inspiração no fascismo italiano, lá de Mussolini, que era alinhado ao quê? Ao nazismo, né? Esses nacionalistas e até mesmo antissemitas, o que é antissemita? Antijudeu. É, antijudeu. Tinha como líder um homem chamado Plínio Salgado. Por outro lado, você lembra do grupo tenentista? Então, a gente tem aí um militar, que ele vai formar a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, grupo de orientação comunista, que surgiu como frente, né, de luta, né, no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária, fazer uma revolução socialista no Brasil. E esse movimento, ele ganhou o Brasil, ele começou a circular pelo Brasil, divulgar essas ideias, né? Só que, ao final, ele foi sufocado, ele não teve o apoio que deveria ter e não foi para frente, né? O grande líder desse movimento era um homem chamado Luiz Carlos Prestes. Não vai confundir com o Júlio Prestes, que foi o vice, né? Ou foi o vice, não, foi o indicado, né, pelo Washington Luiz. Nada a ver, não era nem parente. Agora a gente descer um pouquinho aqui, ó. A gente vai chegar na onde eu quero. 1937. 1937. O que acontece em 1937, gente? 1937 deveria acabar o governo Vargas. O que o Vargas faz? Você tem um movimento comunista ganhando força, né? Trazendo receio para a população. Você tem um movimento populista, que a gente vai chamar de fascista,
tá? E também a gente vai falar que era um movimento radicalizado, muito alinhado àquilo que se fazia no nazismo, no fascismo italiano, né? Bem alinhado, andavam fardado, né? Como se fosse uma milícia. E nesse momento, o que eles fazem, gente? O Vargas, usando do serviço de inteligência do governo, ele cria um golpe. Ele é criado uma forma dele se manter no poder. Então, eles aparecem com um furo, né, de investigação, e o Brasil não poderia se render àquilo que eles tinham descoberto. Eles tinham descoberto uma conspiração para colocar os comunistas no governo do Brasil. Acreditam? Então, foi um plano que foi descoberto pelos militares, e então esses militares levaram ao Getúlio, e o Getúlio, na hora, tomou consciência e fez questão de partilhar isso com a massa. Qual que era? O que eles tinham achado? Um plano comunista para tomar o governo. Foi chamado de Plano Cohen. Então, como os comunistas iam invadir o Brasil, ia tomar, né, o Brasil da mão dos trabalhadores, Você tá dormindo? eles ganharam, então, eles ganharam, então, a oportunidade de dar o golpe. A gente vai tomar o poder, né, em 1938, ao invés de fazer eleição, com a seguinte desculpa: nós estamos evitando que os comunistas tomem o poder no Brasil. Né? Foi chamado Plano Cohen. Mais tarde, a gente vai descobrir que esse Plano Cohen, na verdade, não existiu, foi uma coisa inventada, né, pelos políticos da época, pelos militares, por aqueles que davam apoio ao Getúlio. Foi inventado para que ele pudesse se manter no governo. Né? Então, ele que não podia ser eleito, agora em 1937, ele dá o golpe e continua no governo. Né? Vamos dar uma olhada aqui. O que eu quero dizer com se mantém no governo? Tá vendo? A gente vem aqui, ó, Estado Novo, que é um novo período, é uma nova fase dessa chamada Era Vargas. Ó. O Estado Novo foi a fase ditatorial de Vargas, quer dizer, porque ele não foi eleito aí, ele deu um golpe, ele falou que existia um plano para tomar o Brasil, e quando ele toma o Brasil, ele também se articula para se manter no poder e manter o povo controlado. As informações sobre o controle de tudo, né? Tudo, ele começou a planejar e controlar a vida do povo, o que o povo deveria pensar e como que o povo deveria fazer. E o povo acreditava nisso. O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, que vai de 37 até 45, Vargas passou o seu poder, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política, em um momento em que Vargas estabeleceu a política de aproximação das massas. Como Hitler também se aproximava e era amado pelo povo, né? O nosso amigo Getúlio Vargas, que era alinhado a esse tipo de política, agia da mesma forma, controlando tudo. Né? No campo político, Vargas governou a partir de decreto-lei. Não tinha lei, ele escrevia, falava, a partir de agora é assim. E foi mandando, sabe, foi conduzindo o Brasil dentro dessa ditadura. O que acontece? Ó? As determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Congresso, dos deputados, pois já possuíam força de lei. Ele passou a ser como se fosse o rei. O legislativo, quer dizer, os deputados, por sua vez, foi suprimido. E assim o Congresso e assembleias estaduais e câmaras municipais, né, foi tudo fechado. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade.
como aconteceu lá na Alemanha, como aconteceu lá na Itália, que na Alemanha só pôde ter o partido nazista, na Itália só o partido fascista, né? Aqui no Brasil também, todos os outros partidos que não fossem o do governo, eles foram caçados, né? Agora, veja só, uma coisa que existia na época, a televisão, de repente, podia ter existido nos Estados Unidos, mas aqui era o rádio. O rádio era a maior ferramenta de comunicação com o povo, né? Só que o rádio ele ia falar aquilo que o governo queria que fosse falado. Se tivesse alguma coisa que não deveria ser falado, o rádio não falava. A censura instituída, né, ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Foi uma parte do governo que ele começou a organizar, responsável por censurar opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder, né? Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal, né, que a gente conhece até hoje. Gente, eu quando criança, eu lembro, falava assim, o Brasil é o único país em que 10 horas é 9 horas, porque ele sempre começava assim. Começa até hoje, né? Começa assim, em Brasília, das 19 horas, né? Na época, na capital do Brasil não era Brasília, né? Mas ele que instituiu a Hora do Brasil, que é como se fosse um programa destinado a falar aquilo que o governo está fazendo, de que forma que o governo está fazendo, né? Mas, digamos assim, isso aí é a voz do Brasil, né? Aqui, a Hora do Brasil, né? E a voz oficial, né? Então, só era passado aquilo que era conveniente, né? O que era conveniente. Durante esse período, né, de 43 de 37 a 45, também destacou pela política trabalhista. Por quê? Porque ele criou, gente, o salário mínimo, ele criou as leis de trabalho. Por exemplo, imagina férias, 13º, descanso semanal remunerado, né? Fundo de garantia. O que é esse fundo de garantia? Quando o trabalhador ele é contratado, ele é descontado uma parte do salário dele, e essa parte é reservada para quando ele for demitido, ele receber esse dinheiro que ao longo da contratação dele, ele foi sendo depositado. Uma parte por ele, uma parte pelo patrão que contratou ele. Então, esse fundo de garantia, quando o trabalhador ele é demitido, ele recebe todo esse dinheiro, que é como se fosse um fôlego para ele poder ficar desempregado durante um período, tá? É o chamado fundo de garantia. O fundo de garantia, ele é instituído e ajuda o patrão também, porque, segundo as leis trabalhistas, o patrão não pode contratar e descontratar, contratar e descontratar, fazer como ele fazia antes. Só que o patrão queria poder fazer isso, contratar, eu não quero mais, eu quero mandar embora. Ou pode mandar embora desde que tenha uma compensação. E a compensação era justamente esse fundo de garantia. Quer dizer, trocou a estabilidade do emprego, né, o direito de não poder ser mandado embora, pelo fundo de garantia. Para o trabalhador estava bom, o patrão estava bom. Lembra aquele negócio de conciliar os interesses? Getúlio Vargas era gênio com isso. Tá? Daí, o que a gente pode falar disso tudo? Tá? Quando a gente vem aqui no meu texto, de novo, no texto que está disponível para vocês, pode procurar no pé de LED da semana que vem, que vai estar lá, a participação brasileira na Segunda Guerra, tá? E o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram. Quer dizer, o mundo começou a notar, gente, que esse tipo de política não era conveniente. Ou seja, à medida que
o mundo começou a perceber, né, as mazelas que estavam acontecendo na Europa, as mortes que estavam acontecendo na Europa, os governos que se alinhavam, né, ao Mussolini, se alinhavam ao Hitler, começaram a ser mal vistos. E Getúlio Vargas, não muito diferente, também foi. Eu queria ver com vocês a possibilidade de vocês conseguirem resolver um exercício que consta desse texto, tá bom? Quem conseguir resolver, por favor, a caneta, tá? Envia para mim no meu e-mail. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, para vocês verem. Ó. Se a gente vem aqui no texto, tá logo abaixo aqui, ó. Exercício resolvido. Ó. Em relação ao regime democrático do país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Que instituição analisada que é essa aqui, ó? A Justiça Eleitoral, que foi um órgão criado e reivindicado pelo movimento tenentista, que proclamava para todo mundo que o Brasil precisava de a chamada moralização. A Justiça Eleitoral, que veio para garantir isso, foi criada em 1932, porque São Paulo impôs a criação de uma Constituição, foi chamado Movimento Constitucionalista. Então, essa Justiça Eleitoral, esse órgão, né, que vai fiscalizar as eleições, que foi criado em 32 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 30, sua criação foi um grande avanço institucional, quer dizer, as instituições, aquilo que garante, né, os direitos do povo, foi um avanço, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência de qualquer um órgão que vai fiscalizar. Em relação ao regime democrático no país, em relação ao regime democrático, que é democracia, todo mundo poder ter direito de falar, né, acesso às informações, a instituição analisada teve o seguinte papel. Qual que era o papel da Justiça Eleitoral? Implementou o voto direto para presidente? Bom, ela tinha também essa função. Vamos analisar as outras questões. Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações? Bom, ela foi criado para que pudesse fiscalizar e impedir essas fraudes. Alterou as regras para candidaturas na ditadura? Regras? Não, continua sendo sempre os mesmos donos do poder que eram indicados e eleitos, gente. E não tinha como essa justiça eleitoral impedir isso. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa? Bom, quando encontrava alguma fraude na eleição, ela até denunciava, né? Mas ela não foi criada só para isso aí, não foi para fazer denúncia, foi para justamente fazer o quê? Justamente ter o poder de fiscalizar e punir, sabe? Tirar do pleito eleitoral quem não andar dentro das regras, e expandiu a participação do fim do critério censitário. O que é critério censitário? Isso é um detalhe. No período anterior, lá da República Velha, lá da República Café com Leite, podia votar quem? Quem tinha dinheiro, quem não era analfabeto, tinha que provar ser do sexo masculino, tinha que ser do sexo masculino, e tinha que ter posses. Pobre não poderia votar. Então, isso aí é uma forma de censurar. Por isso que é chamado de voto censitário, porque é escolhido as pessoas que podem votar. De todas essas alternativas que tem aqui, a resolução está na B. Esse órgão foi criado para combater fraudes, né, das apurações. Ó, aqui no texto tem a resolução, eu queria que vocês copiassem para guardar isso, e aqui, ó, tem a grande justificativa.
A criação da Justiça Eleitoral de 1932 refletiu os interesses dos tenentistas, lembra da moralização? Que desde a década de 1920 buscavam reformas do sistema eleitoral brasileiro, porque eles queriam ascender na carreira, tá? A criação da Justiça Eleitoral aconteceu com a promulgação de um novo Código Eleitoral que trouxe outras reformas, como a adoção do voto secreto. Em longo prazo, o resultado disso foi que as eleições brasileiras tornaram-se mais seguras, mas não sem fraude. Fraude a gente tem até hoje. Disparo de robô, né? Enganação. Então, e a Justiça Eleitoral ela corre atrás disso, tentar identificar essas fraudes, né? E isso foi criado lá em 1932, tá? A gente tem aqui também, ó, uma outra listinha de exercício, quem quiser fazer, aquele dali é só para saborear. E o que eu quero agora com vocês, primeiro, falar que isso tudo que eu falei, ó, está na aula do CMSP. Se a gente ver aqui... 2 minutos, aguardamos as respostas de vocês. Se a gente ver aqui, ela vai... Temos as interações de vocês no chat, bastante alunos aqui respondendo, inclusive para quem chegou agora, é uma aula de história, mediada por Janaína Jardim e pelo professor Carlos Neri. Tá? Estamos falando sobre a Era e assistir Vargas. essa aula, você vai ver Neste que momento, os alunos estão respondendo acerca da primeira questão. Falando Nós temos aí o Nicolas e o Cauã, desse dizendo que as momento imagens que o político professor apresentou retratam a Era o Brasil Vargas. Tá vivendo, a Vitória, tá? o Gustavo, eles estão se Mas não referindo ao dia... Essa aula que eu queria chamar a atenção de vocês é essa aula aqui, ó, que eu reservei para vocês, que é o resumo da Era Vargas. Essa aula aqui, se você assistir, você vai entender de forma bem mais clara os objetivos dessa aula. Não foi? Mesmo a gente vai ver isso aqui hoje. Bom? Então hoje, já falei, já dei o spoiler, mas nem que eles escolheram, para começar a realmente se integrar a esse momento político que acontece no Brasil. Tá? Esse professor que tem uma boa didática, ele explica legal, eu queria que vocês acompanhassem isso, tá bom? Fora isso, gostaria que todo mundo começasse a participar mais das minhas aulas, tá? Começasse a interagir, mandar essas atividades via e-mail, tá bom? E vamos ver se, a partir de agora, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue chegar a algum lugar. Agora, uma coisa pode ter absoluta certeza. Enquanto muita gente está agora dormindo, quem está acordado e estudando, pode ter certeza que ele vai estar à frente de quem não está fazendo nada, tá? Vamos lá? Eu queria agora fechar também essa aula, já está com 51 minutos aí, a média dos 45, 50 minutos. Queria dar bom dia para a Rawane. Bom dia, Rawane. Bom, ela está lá, tá bom? Eu quero que vocês prossigam com as aulas, prossigam com as leituras. A minha aula, ela nada mais é do que encaminhar essa leitura, encaminhar o entendimento, encaminhar o texto e tentar tirar alguma dúvida que possa ter surgido nesses encaminhamentos da aula, tá bom? Muito obrigado a todos, vejo vocês numa próxima aula e pode marcar aí, ó. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, estará acontecendo as aulas do Regis. Essas aulas, elas têm a intenção de casar aquilo que você está vendo lá no CMSP, né, que é o Centro de Mídia, com o material que a gente tem disponível, inclusive livro didático. Quem levou o livro didático para casa de história, por favor, dê uma olhada lá, tá lá tudo escrito lá, o que eu estou falando aqui, o que você está assistindo. Não deixem de assistir os vídeos, não deixem de ler. Gente, história, a gente aprende não é só ouvindo, é lendo também.
muitas vezes eu fico receoso de colocar um texto para vocês, né? Será que ele vai ler? Será que ele vai entender? Porque não adianta eu colocar só o exercício. Quer dizer, e o conteúdo, né? E esse objeto de estudo, como que vai chegar para você? Tá? Então, sempre buscar essas informações antes de qualquer coisa, tá bom? Então, ó, até mais, até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, meus meninos.